Você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 11. Igreja, Hebreus, capítulo 11. Está um pouco longe, Hebreus de Romanos, né? Obrigado, meu querido. Deus te abençoe, viu? Hebreus, capítulo 11, da palavra de Deus. Estamos ainda ouvindo algumas páginas movimentando. Vamos todos encontrar o texto de Hebreus capítulo 11, verso 23. Glória a Deus. Eu creio na doce presença de Deus neste lugar. Aleluia. Vamos ler o texto. Se tiver aquele fundo bem suave hoje, bem baixinho, por favor. Aí. Pode até baixar mais um pouquinho. Tá bom. Olha o que diz esse texto para mim, para você, para a igreja nessa noite. A carta do Apocalipse diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito às igrejas. Verso 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já era homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme com quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, lâmpada para os nossos pés e luz para este lugar, luz para essa cidade. É a tua palavra, Senhor. Lâmpada que ilumina no meio da escuridão, é a tua palavra. Te louvamos por ela aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Uma das coisas importantes, se você puder abaixar o retorno mais um pouquinho do fundo, uma das coisas mais importantes da nossa vida é o amor. O amor à palavra de Deus. E nós precisamos aprender, precisamos compreender a respeito disso, como é importante nós amarmos a obra de Deus.
Deixa eu te falar uma coisa. Algumas pessoas, elas leem o texto quando Pedro, depois de negar Jesus, Jesus vai até ele. Deixa eu te falar, o seu erro não impede Jesus de ir até você. O seu erro não significa que Jesus vai te condenar e te desprezar por conta do seu erro. Jesus é especialista em buscar quem errou. Jesus é especialista em ajudar quem saiu do caminho, quem extraviou. Ele contou a parábola das 100 ovelhas. Uma se perdeu, e o bom pastor largou tudo e foi em busca de uma ovelha. Ele andou no deserto, em lugares áridos, para encontrar a sua ovelha. Algumas ovelhas se perderam, e entenda isso, gente. A igreja, ela precisa ter mais a mão amiga do que crítica. Tem muita gente que ele tem mais crítica do que mão amiga. E muitas vezes, quando alguém tropeça, cai e não está bem, infelizmente, algumas pessoas têm mais crítica do que estender a mão. Nós não podemos esquecer que quando Jesus nos encontrou, não estávamos de pé, estávamos na lama. Ele me tirou de lá. Então, se alguém cair, o meu papel é oferecer a mão e dizer: eu quero te ajudar a levantar, eu quero te ajudar a ficar de pé. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Se você sabe de alguém que está afastado, que está chateado, que está arrebentado, não critica, ajuda em oração. Eu me lembro aqui do conselho do seu Madruga para o Chaves: muita ajuda quem pouco atrapalha. É muito importante essa atitude, esse coração, essa mão amiga. E eu aqui não está no meu esboço, mas o Espírito Santo está querendo falar isso, porque uma igreja que quer crescer não é uma igreja que tem uma visão de crítica destrutiva, é uma igreja que é amiga. Não é uma igreja que tolera o pecado, mas é uma igreja que abraça o pecador e mostra para ele que o sangue de Jesus pode purificar de todo o pecado. Essa é a igreja do avivamento. O pastor, ele notou que uma ovelha tinha se perdido. Entenda isso, igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que vai se perder e não vai dar conta de voltar. O filho pródigo, ei, escuta, o filho pródigo, ele deu conta de voltar. O filho pródigo, ele voltou com as suas pernas e chegou sem anel, mal vestido, com fome, endividado, arrebentado, mas ele conseguiu chegar. Então o pai estava ali esperando o papel da igreja. Tem gente que vai conseguir voltar. Eu estou orando por pessoas que se afastaram e vão voltar, não só aqui, mas nas igrejas evangélicas do Brasil inteiro. Vai começar a voltar pessoas. A internet está sendo, infelizmente, irmão, destrutiva. As pessoas pegam as quedas de cantores, de pastores, de meninos que anteriormente estavam no altar cantando, ministrando, e esses meninos caíram. Esses pastores, esses pregadores, esses diáconos que tinham nome na sociedade e tal, caíram. Sabe o que você ouve na sociedade? Só porrete, só pancada. Meu irmão, eu estou orando. Quando eu fico sabendo de um escândalo, eu começo a orar: Deus, traz esse cara de volta, porque um dia já brilhou para a glória do Senhor, traz ele de volta. A gente assiste o vídeo contando o escândalo de fulano e de Beltrano, e a gente comenta: não, Deus traz esse cara de volta, traz essa irmã de volta, traz esse rapaz de volta, o Senhor pode usá-lo. Tem gente que vai conseguir voltar, mas tem pessoas que ela é a 100ª ovelha. E deixa eu te falar uma coisa: a 100ª ovelha, gente, ela está tão machucada, tão arrebentada, gente, que ela não dá conta de voltar. Ela não dá conta de voltar. Precisa que alguém vá lá e tenha paciência. Precisa que alguém vá lá e tenha tempo.
tenha disponibilidade de pegar essa ovelha e dizer: eu quero te levar para a casa de Deus, e carregá-la. A Bíblia diz que nós devemos carregar as cargas um dos outros. Vai ter ovelha nessa cidade, irmão, ovelha preciosa, gente precioso, que um dia até esteve no altar. Vai ter gente, o Espírito Santo está falando muito isso comigo nesses dias, que a gente vai ter que ir lá e buscar, e pôr nas costas. Eu confesso a vocês que uns dias para cá tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. Eu não sei o que é, mas tem alguma coisa acontecendo e eu não quero perder o que está acontecendo. Parece que eu tenho um quebrantamento diferente. Eu começo a chorar do nada e eu não estou depressivo, eu estou quebrantado. Eu não estou triste, eu estou quebrantado. Eu já enviei pessoas várias vezes para a clínica, para tratamento. Essa semana eu enviei um rapaz, os irmãos foram levar. Mas a hora que esse menino foi sair, meu coração começou a chorar. E a gente está com vergonha de chorar na presença das pessoas. Quando aquele menino saiu, eu entrei dentro do carro e comecei a chorar. Comecei a chorar. Deus é uma vida, salva ele, liberta ele, traz ele, Deus. Ele pode ser um pastor, Deus, ele pode ser um pregador, Deus, traz ele de volta. Eu entrei no meu carro e chorei. Cheguei em casa, não consegui, eu fui deitar 10 e pouco da manhã, eu deitei de tanta coisa dentro de mim. Precisamos de uma igreja que se importa com pessoas. Estamos cansados de religião, irmão. Estou cansado de religião. Estou cansado de intriga de religião, de irmão brigado com irmão, de tititi, de falatório, de urubuzada. Estou cansado disso. Quero avivamento. Quero quebrantamento. Eu quero profundidade na presença de Deus. Quero vida na presença de Deus. Eu quero pegar a ovelha que está perdida e dizer assim: vem comigo. Tem salvação para você, tem porta para você, tem milagre para você. Você que está aqui hoje, está em busca de uma mudança de vida, existe saída para você, meu irmão. Existe mudança para a sua vida. É tão sério isso, gente. Esse evangelicalismo, nem sei falar essa palavra, que está lotando as igrejas, atrás de pedido, de campanhas, de votos e respostas. Não estou dizendo que isso é errado, mas estou dizendo que a base é errada. Porque a base não é receber, a base é oferecer, porque nós já recebemos no Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Não é por aquilo que Ele vai fazer, é por aquilo que Ele é. E é tão interessante essa questão de amor. A igreja tem que se mover por amor. Jesus, ele encontra Pedro. E Pedro tinha errado, cara. Sabe o que é você dar a vida para uma pessoa e depois ela falar assim: eu não te conheço, rapaz. Não te conheço. Sabe o que é você se dedicar a uma pessoa e no final ela diz assim: eu não te conheço. Nós temos um programa de rádio e a gente prega, e graças a Deus, Deus tem dado à Rádio Altitude uma oportunidade da gente evangelizar. Para você ter ideia, nós temos 5 grupos de 256 pessoas em cada grupo. O sexto vai para 100. E essas pessoas recebem a palavra todos os dias e elas enviam. Eu recebo ligações do Nordeste, fora do país, em todos os lugares. Eu nunca imaginava. Eu recebi uma ligação de um senhor, ele mora no Pará.
toma conta de uma fazenda. Vou contar o testemunho dele aqui, senhor Raimundo. Ele dizendo assim: se eu tivesse ouvido o senhor pregar sobre casamento há 30 anos atrás, eu não teria destruído o meu casamento. E ele diz: hoje eu entendo que eu destruí o meu casamento. A palavra tem chegado, a palavra tem sido pregada, e é isso que nós temos que fazer. Por que eu estou contando isso? Porque Pedro tinha cometido uma decepção muito grande. A decepção destrói. Eu recebi há um tempo atrás a ligação de uma pessoa de uma outra cidade, e ela chorava no telefone. Casamento de mais de 20 anos. Quantos anos? 20 anos. Pessoal, vai no encontro de casais, gente. Fica sem não. Casamento de mais de 20 anos. A mulher dedicada, honrada, serva de Deus e tal. Ela disse que um dia o marido chega do trabalho de tarde, sem rodeios. Ele fala: olha, não dá para esconder mais. Já tem 10 anos que eu tenho uma outra e eu estou saindo de casa. Aquela mulher dizendo que o marido era a referência para ela. Você tem ideia do que uma decepção, do que uma traição provoca? Ela ficou extremamente arrebentada. 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 É interessante aqui, gente, que quem foi o prejudicado não foi Pedro. Acho que eu não vou conseguir chegar em Hebreus. Quem foi o prejudicado foi Pedro. Não, foi Jesus. Olha a loucura que é o Evangelho. Por isso que a palavra da cruz para o mundo é loucura. Porque quem fez o erro foi Pedro. Mas quem foi atrás foi quem? Foi Jesus. Tem gente que fala assim: foi fulano que me feriu, o dia que ele vier me pedir perdão, perdoa ele. Você não vai perdoar, porque você está na defensiva. Todo mundo que está na defensiva não libera perdão. Agora, quando você vai e diz: eu estou liberando, estou liberando, estou liberando. Jesus é tão tremendo que Ele é quem foi até Pedro, e Pedro pescando, Pedro fora do propósito. Jesus todos os dias tem vindo à igreja, e uma coisa que tem falado muito ao meu coração: muitas vezes a igreja está fora do propósito. Muitas vezes Deus vem à igreja, e em vez de Deus impulsionar a igreja para ir mais longe, Deus tem que esperar um momento para voltar a igreja ao propósito, para depois enviá-la. Muitas missões não estão acontecendo, muitos congressos não estão sendo realizados, muitos avivamentos não estão acontecendo, porque muitas vezes, quando a glória de Deus vem, ela tem que consertar, porque Deus não vai enviar sem antes consertar. Se você quer ser usado, entenda que primeiro algo precisa ser consertado. E Jesus vai até Pedro. Gente, é tão maravilhoso o Evangelho, sabe? É tão tremendo. Eu fui pregar ontem em Catalão, na Igreja de Deus, no bairro Ipanema. Pastorzão lá, pastor Manassés, o cara está lá há mais de 30 anos pastoreando a mesma igreja. A gente tem que honrar uns homens desses. Camarada que está no ministério não com um voo de beija-flor, porque tem gente que é no ministério igual beija-flor, ele pousa e vai embora. Ministério não é isso, você vem e vai embora. Ministério é permanência. Ministério é estabilidade, é estar junto, é estar firme. Eu estava pregando lá e eu preparei, Alanzão. Eu estava com a mensagem, cara, assim, olha, nossa, eu vou pregar isso e tal e tal. E a gente estava na casa da tia da minha esposa, e no sábado à tarde eu deitei e dormi um pouco.
E eu acordei, irmão Mirão, com o Espírito Santo falando assim: eu vou mexer no seu esboço. Eu falei: e agora? Cara, eles me convidaram antes do meio do ano. Todo um contexto, toda uma preparação, estava tudo preparado, cara. Eu falei: Deus, como que é isso? E Deus falou no meu coração: se você quer mais de mim, você precisa aprender a correr riscos e depender só de mim. Mas eu comecei a pregar e fluiu, foi uma bênção. Quando terminou, tinha um pessoal de uma igreja de Goiânia lá apresentando um teatro fantástico. Quero trazer esse pessoal aqui. Deus falou muito no meu coração que a gente precisa restaurar a equipe de teatro aqui da igreja. Precisa trazer de novo esse movimento aqui na igreja. Vou trazer esse pessoal aqui. E quando terminou, eu estava indo embora. Aí alguém gritou assim, a pastora já estava no carro junto com as tias dela, e alguém me gritou assim: pastor Edilson, pastor Edilson. Eu falei: cara, quem é? Aí veio um grupo de irmãos de Goiânia. Falou assim: olha, nós viemos aqui para oferecer, mas tudo aquilo que nós ouvimos aqui hoje é o que a nossa igreja está precisando ouvir. E o meu esboço não era aquilo. Olha o tanto que é tremendo, gente. Hoje eu concordo com Charles Spurgeon, porque ele disse: para se formar um pastor, não são 3 anos de seminário, para se formar um pastor é 40 anos, porque um pastor não é o que ele sabe, o que ele vive, é uma vida, gente. É uma vida. Muitas vezes nós nos empolgamos com belas pregações, mas entenda o seguinte: uma pregação é uma vida. É uma vida. Todo dia eu estou aprendendo com Deus, todo dia. Estou aprendendo com Deus, todo dia. Hoje, a hora que eu cheguei aqui, Deus falou para mim: sobe para o altar e louva lá. Eu falei: como assim, Deus? Se você quer elevar o nível do louvor, eleve o seu nível de adoração na igreja. A igreja não vai onde você não foi ainda, Deus. A igreja só vai chegar onde... Oh, Jesus! Vai que eu vou ser curado hoje. A igreja só vai chegar. Obrigado, Carlos André. A igreja só vai chegar onde eu já cheguei. Isso é fato, meu irmão. A sua casa só vai chegar onde você chegou. Não adianta você orar pela sua casa se você não tem um ambiente que você quer que a sua casa tenha. Porque o que a sua casa vai ter é o que tem dentro de você. Isso é forte, gente. O que o seu ministério vai ter é o que você tem dentro de você. Uau! O que tem na sua empresa é o que tem dentro de você. O que tem na cidade é o que tem dentro do povo que mora naquela cidade. Pedro está lá, pescando. No outro domingo ou um outro dia, eu prego aqui Hebreus, rapaz. Pedro está lá pescando, gente. E Jesus chega e deu tudo errado para ele. Sabe por que Deus está falando isso? Porque tem gente que esse ano muita coisa deu errado. Tem gente aqui hoje, cara, uau! Tem gente aqui hoje que a vida sentimental esse ano deu errado. Tem gente me assistindo que tem 15 dias que um namoro acabou e tem um celular tocando. Meus queridos, o fluir do Espírito está neste lugar. Jesus chega, Ele não anda nas águas, Ele fica na praia, e Pedro lutando para ter resultado fora do propósito. Escuta aqui, sabe por que tem muita gente cansado? Está tentando resultado fora do propósito. Fora do propósito, é só canseira. Só vai ter resultado dentro do propósito de Deus.
Meu irmão, se Deus não tem isso para você, não adianta, é bater em ferro frio. Como diz no mundo, é dar murro na ponta de faca. Você tem que saber. Deus nos deu, Jesus tirou o meu pecado, não a minha inteligência. Tem coisa, meu irmão, que não é para mim. Tem coisa que não funciona. Eu preciso entender que muitas vezes não é desse jeito. Jesus chega lá da praia, ele dá um grito: ei! Detalhe, para eles, Jesus estava morto. E Jesus grita da praia: joga do outro lado. Quando grita, joga do outro lado, Pedro ouviu, mesmo afastado. Eu acredito que mesmo a pessoa afastada, Deus pode falar com ela. Mesmo afastada, Deus pode falar com ela. Joga do outro lado. Ele jogou. Quando ele jogou, meu irmão, a rede encheu. Ele saiu louco. É Jesus. Porque ele tinha experimentado isso no passado. Sabe o que a igreja tem que orar, meu irmão? Senhor, aviva como avivou. Porque o Senhor já avivou a obra uma vez, aviva de novo. Pedro percebeu, tem algo acontecendo, e ele corre. E quando ele chega lá, irmão Jaci, como que é a cena, igreja? Como que é a cena? Se assenta aí, que eu vou te dar um sermão. Sabe por que a gente tinha medo de voltar para casa quando a gente errava, quando era pequeno? Quando eu tomei o banho no córrego e a minha mãe falou para não tomar banho, eu fiquei dando volta com medo de voltar para casa, porque eu sabia que tinha sandália havaiana, tinha chicote, tem varinha de marmelo, vala de goiaba, tudo. E eu fiquei enrolando, não adiantou nada. Quando eu cheguei, eu apanhei do mesmo jeito. A gente ficava enrolando, Cláudio, porque a gente sabia, ó, que chegar lá tem sermão, tem conversa, tem tapa, tem tudo, menos abraço. Mas foi bom. Deixa eu te falar uma coisa. Deus está preparando a igreja, gente. Meu Deus. Deus está preparando a igreja para receber pessoas novas. Deus não vai mandar pessoas novas se a igreja não estiver preparada. Se a igreja não estiver preparada. Tem muita gente que acha que você segura pessoas na igreja com chicote, com cerca. Não. Ovelha você não segura com cerca. Ovelha você segura com pasto, com pastagem, com alimento. Se a pessoa estiver bem alimentada, ela não vai procurar o mundo. Quando Pedro chega lá, tem lá um peixe. Jesus come com eles. E todo mundo preocupado de abadia. E agora, o que ele vai falar? Quem já errou aí, encontrou uma pessoa e ficou esperando o sermão. O que ele vai falar? E Jesus chama Pedro em particular e fala: eu quero conversar contigo, Pedro. Preciso ter uma conversa com você. E é interessante que Jesus, ele conversa fazendo perguntas. Ele fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, eu amo o Senhor. E Jesus pergunta novamente: tu me amas? E ele pela segunda vez, Carlos, ele diz: sim, eu amo o Senhor. E Jesus pergunta pela terceira vez. Eu não sei se você já estudou a cultura judaica. Quando um judeu pergunta para a pessoa a mesma pergunta mais de uma vez, significa que toda a resposta que foi dada foi errada, independentemente do interlocutor, daquele que fez a pergunta, dizer que está certo ou está errado. É prático isso na cultura judaica. Então Pedro sabia, mesmo Jesus não respondendo se estava certo ou errado, Pedro sabia: eu estou errado.
Deixa eu te falar uma coisa. Quando alguém ouve verdadeiramente a voz de Jesus, ele vai reconhecer que está errado. Não adianta eu saber que você está errado, se você não reconhecer que está errado. Não adianta o seu pai mostrar para você que você está agindo errado, se você não reconhecer que está errado. Jesus é tão tremendo. Gente, tudo que Jesus faz é debaixo de inteligência, sabedoria. Perguntar 3 vezes para a pessoa a mesma coisa e não falar se está certo ou está errado, porque Jesus estava perguntando para ele se conscientizar que ele deveria mudar. Esse é o verdadeiro evangelismo. A gente tem que pregar para as pessoas de uma tal forma, Anita, que ela se conscientiza: eu preciso mudar. Lembra de Natã, gente? Ele chega para visitar Davi. Davi tinha adulterado, tinha mandado matar o marido da mulher, estava afundado no pecado, casado no pecado, arrebentado, todo em pecado. Natã chega e conta uma história para Davi. Davi, você sabe que tinha um cara que ele tinha uma ovelha? O que Natã estava querendo fazer? Davi, tu tem coração agora de rei, tu é o cara que manda, por isso que você caiu. Se você tivesse com o seu coração de pastor de ovelhas, você não teria caído. Natã volta, meu irmão de Catalão, mas é de Arizona que está aqui. Natã leva Davi a entender: eu perdi o meu coração, eu só caí porque eu perdi o meu coração. Irmão, o crescimento é uma bênção, mas para muita gente é tormento, porque ele não sabe manter o coração de pastor, o coração de ovelha. Davi se tornou um rei, e ele deixou o coração de rei tomar lugar do coração de pastor. E Natã chega e fala: Davi, lembra, cara, tu é pastor de ovelha, antes de ser rei, você é pastor. Quando Davi entendeu isso, ele caiu no chão: Deus me perdoa, me perdoa. Na terceira vez, gente, isso é forte. Uau, isso está dentro da minha cabeça, irmão. Sabe, a Bíblia está dentro da minha cabeça assim, ó. Cheguei na igreja onde de Ipanema, o pastor me apresentou: esse aqui é o irmão Jonas. Eu falei: que bênção que você não está dentro do peixe. A igreja só cresce quando ela não está dentro do peixe. Eu falei: cara, a Bíblia está fervendo dentro da minha cabeça. Sabe a única forma que você tem para não pecar, meu irmão? Guardar a palavra de Deus no seu coração. Pensa na Bíblia, leia a Bíblia. Onde que eu estava? Pedro, meu irmão, pela terceira vez, eu prometo, eu termino. Pela terceira vez, irmão, Pedro, Jesus pergunta para ele: tu me amas? E Pedro começa a chorar. Olha só, Marina, ele começa a chorar. Estuda a vida dos apóstolos, Wilson Júnior e demais irmãos. Um dos camaradas que menos demonstrava quebrantamento era Pedrão, o cara back central, o Júnior Baiano da turma. O que menos demonstrava sentimentos. Depois estuda a biografia de Pedro. Depois que Jesus conversa com Pedro, ele tinha algumas marcas no rosto, porque ele andava pregando no sol, aquela coisa, sabe, toda a pregação, toda vez que Pedro contava que ele negou Jesus, e Jesus foi lá, perdoou ele, restaurou ele, ele chorava. Ele agora era um homem quebrantado, era um homem conscientizado de tanto que ele foi perdoado. Meu irmão, você só vai ser quebrantado quando você tiver consciência o quanto Deus te perdoou. Jesus pergunta pela terceira vez: você me ama? E ele começa a chorar e diz: tu sabes que eu te amo. O que ele estava dizendo? O Salmo 39, tu me sondas e me conheces, todos os meus dias estão escritos e contados na mão do Senhor, não tenho para onde fugir, não tenho o que fazer. Depois disso, Jesus disse: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas.
Sabe o que garante que você ama verdadeiramente a Deus? Não é o trabalho que você faz. Alguns religiosos deturparam essa ideia. Tem muita gente confundindo serviço com amor. Tem muita gente dizendo que por ele amar a Deus, ele faz muito para Deus. E ele acha que por ele fazer muito para Deus, Deus vai abençoá-lo, que isso é demonstração de amor. Não. O verdadeiro amor é você amar aquilo que Deus ama. É você amar quem Deus ama. É você cuidar de quem Deus quer cuidar. Porque você pode trabalhar para Jesus e não amar quem Jesus ama. Isso é muito profundo, isso é muito sério. Por isso que a igreja do avivamento, a igreja do crescimento, é a igreja que se move por amor, e o verdadeiro amor que Deus ama. E um povo assim, meu irmão, depois a gente fala sobre Moisés, um povo assim, não tem problema de vencer o pecado. Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o próprio Jesus diz: os meus mandamentos não são pesados. Quando eu me converti, eu ainda não tinha, eu tinha muitas vezes a empolgação da conversão, mas não tinha a maturidade e a direção da conversão. Quando eu me converti, eu comecei a ficar em luta entre música secular e igreja. Nossa, não posso, eu gosto de ouvir Chico Rei Paraná, que é um sofrimento, eu gosto de ouvir isso e aquilo outro, Teodoro Sampaio, como que eu faço? Eu ficava naquela. Mas quando aquilo desceu, quando a presença do Espírito Santo desceu no meu coração, o que era peso deixou de ser peso. Eu me lembro um dia que eu fui orar e fazer um jejum na Caraíba. A gente tinha uma igreja lá. E quando eu cheguei lá, me deu uma fome, e era apenas 8 da manhã. Falei: cara, eu não vou aguentar, esse jejum vai ser muito pesado, não vou aguentar ficar aqui 1, 2 dias. Deus, sabe o que eu fiz? Eu me ajoelhei e comecei a cantar a música do Diante do Trono. Eu me prostro diante do trono. E eu fiquei prostrado ali diante do trono e falando: Deus, o jejum não é pesado, porque é com o Senhor e para o Senhor. Tira o peso do meu coração. Irmãos, quando eu me levantei, depois de horas ali cantando e chorando, era como se eu tivesse comido. Não tinha mais aquele desespero de alimentação. Jejum sem oração e santificação é regime, é greve de fome, vai ser bom para você perder peso, mas não funciona. O jejum é na profundidade, irmão. Eu confesso, eu já fui fazer jejum sem me preparar espiritualmente. Está aqui o irmão Cício, uma vez a gente foi, né, irmão Cício? A gente não estava muito preparado, no meio da mata, em jejuando, a gente saiu correndo atrás de um tatu para pegar o tatu. Estava eu e o Cício, lembra disso, Cício? A gente querendo pegar tatu de jejum. Jejuando e pensando em farofara de tatu. O reino não funciona desse jeito. Eu já pedi perdão também, Cício? Eu já pedi. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Deus está neste lugar, irmãos.